Pois bem, nesses exercícios de criação, é interessante a gente dar uma retomada, então. Então, para complementar essa parte, as fases da produção de um roteiro. É a inspiração, ou a ideia, a produção de um storyline, a produção, a descrição dos ambientes e espaços temporais, a construção das personagens, por último, o conjunto de tudo isso que é a produção do argumento. Em seguida, a gente entra pela escaleta, que é a sequência das ações, o primeiro tratamento do roteiro, no qual a gente detalha os ambientes, as ações, os diálogos. Um segundo tratamento, a gente faz esse detalhamento dos ambientes, das ações, e num tratamento mais aprofundado, no qual a gente faz a decupagem dessas cenas, no qual a gente chega a produzir o storyboard. Pois bem, uma vez produzido esse roteiro, é interessante a gente lembrar que há 3 formas fundamentais de se produzir um roteiro, aliás, hoje 4. Tá? A primeira é o roteiro de uma produção sonora. Né? Nesse roteiro, nesse tipo de produção sonora em que não há imagens, né, toda a descrição que nós veríamos, nós vamos ter que ouvir. Então, o detalhamento sonoro do ambiente torna-se importantíssimo, torna-se capital para que esse roteiro seja produzido. Seja uma peça de rádio, uma piadinha de rádio, uma esquete, uma produção de um disquinho de histórias infantis. Então é fundamental que nesse tipo de produção o detalhamento sonoro seja absolutamente preciso, o mais preciso possível. No caso de uma produção visual, né, onde a gente tem como exemplos aí o cinema mudo, as histórias em quadrinhos, por exemplo, tá? É fundamental o quê? Que as imagens sejam capazes de contar aquilo que o som não conta. Numa produção audiovisual, a gente tem uma conversa entre sons e imagens, onde muitas vezes o som pode complementar essa imagem de uma forma figurativa no que concerne ao entendimento, ou numa forma expressiva no que concerne a produzir uma determinada emoção dentro dessa cena. Por exemplo, uma música triste durante uma cena, ou uma música alegre, ou uma trilha que nos faça dar risada. Então, quando nós trabalhamos com audiovisual, esse tipo de diálogo entre som e imagem é fundamental para que você tenha uma perfeita harmonia entre elas. Tá? Veja bem, hoje em dia eu não quero entrar muito na questão porque o curso é de vídeo, mas nas produções que nós chamamos de interativas, como por exemplo videogame, esse tipo de coisa, o que acontece? Esses núcleos dramáticos, eles não são mais sequenciais. Eles se tornam o quê? Núcleos e cenas possíveis. Tá? Porque, além de toda a história a ser contada, você também cria um conjunto de regras a ser obedecidas durante o acesso e o diálogo do interator com essas obras. Seja num videogame, seja na construção de uma realidade virtual como SimCity, por exemplo, e coisas do tipo. Então, estamos chegando já ao final dessa aula, tá? E para finalizar, eu gostaria muito de que nas próximas aulas, que são a aula 6, a aula 7 e a aula 8, vocês atentassem muito ao material, sobretudo gráfico. Na aula 7 e na aula 8, vocês assistirão 2 vídeos que demonstram a necessidade de se
elaborar um roteiro e, sobretudo, após o roteiro, você efetivamente criar um projeto para essa produção audiovisual baseada nesse lindo roteiro que você escreveu. Meu nome é Paulo César Teles, eu fico por aqui, gostaria de agradecer muito a atenção do que estão me assistindo ao vivo nesse momento e dos que estão me acessando via blog algum tempo depois dessa transmissão. Muito obrigado a todos.